A cidade de Nova York concentra a maior riqueza e pobreza em um único lugar. Embora Manhattan apareça na maioria dos filmes com seus arranha-céus, lojas de luxo e apartamentos de 2 e 3 quartos com vista para o Central Park, a realidade é mais complicada. Os nova-iorquinos agora devem ganhar o dobro de renda para cumprir a regra dos 30%. Isso equivale a cerca de 134 mil dólares por ano, e essencialmente a regra dos 30% diz que as pessoas que gastam mais do que essa quantia de sua renda em aluguel enfrentarão sua sobrecarga de custos, o que significa que terão que lutar para ter dinheiro suficiente para obter uma moradia, além de outras necessidades como alimentação, roupas e várias despesas básicas. Fique conosco para saber mais sobre por que as pessoas não conseguem mais viver em Nova York. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Atualmente, o verdadeiro rosto da grande maçã é outro. A realidade é que um apartamento pode custar uma grande quantidade de dinheiro em Manhattan. Além disso, a cidade tem 60.410 pessoas sem teto, a cifra mais alta desde 1983, de acordo com a Coalizão para Pessoas Sem Teto, uma organização sediada em Nova York. Estima-se que 80% dos salários dos nova-iorquinos são gastos com aluguel. Portanto, a renda familiar em Nova York é de 67 mil dólares por ano, enquanto a renda média de uma pessoa é de aproximadamente 41 mil dólares a cada ano. É por isso que os citadinos acham tão difícil sobreviver na cidade, porque tudo em Nova York é muito mais caro do que o custo de vida em qualquer outro lugar nos Estados Unidos. Mas quais são os principais problemas enfrentados pelos nova-iorquinos? A cidade de Nova York, famosa por sua dinâmica atividade econômica e cultural, não é imune a problemas sociais e ambientais. Um dos principais problemas que a cidade enfrenta é a falta de habitação acessível para a maioria dos residentes. A falta de habitação acessível é uma das crises que a cidade enfrenta. Os aluguéis em Nova York são extremamente altos, e a maioria dos trabalhadores não pode dar ao luxo de comprar uma casa. Além disso, muitos proprietários preferem alugar seus apartamentos a turistas de curta temporada, em vez de residentes de longo prazo. A proporção de habitantes acessíveis é mínima em Nova York. No ano de 2015 e 2016, os habitantes da cidade gastaram 25.046 dólares por ano em moradia, o que equivale a 39,6% de sua renda anual. Uma das razões para esse aumento foi que pessoas que trabalham em finanças ou em Wall Street compraram propriedades no valor de milhões de dólares em Manhattan, o que resultou em aumento imediato no tamanho das residências. De acordo com a empresa imobiliária Knight Frank, os aluguéis médios na cidade de Nova York aumentaram 4,7% e 6,9% até agosto do ano. Embora o crescimento das moradias tenha diminuído após a pandemia, os aluguéis médios permanecem em níveis sem precedentes. Analistas afirmam que a acessibilidade na área metropolitana de Nova York diminuiu mais do que em qualquer uma das 50 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos durante o ano corrente. O gasto médio em aluguel de uma família na área de Nova York aumentou 35% para 37%. Antes da pandemia, o aluguel médio de um apartamento de um quarto na cidade de Nova York era quase 3 mil dólares. Mas os preços subiram em 2012 e aumentaram constantemente durante a maior parte de 2023. Os custos imobiliários são extremamente altos, forçando muitas pessoas a viver em condições precárias ou a se mudar para áreas mais remotas e inacessíveis. Os próximos meses serão difíceis na Grande Maçã, uma vez que os potenciais compradores de casas enfrentarão taxas de hipoteca crescentes, de acordo com a importante firma de pesquisa Capital Economic. A moradia unifamiliar média nos Estados Unidos foi vendida por 428.700 dólares no primeiro semestre de 2022, de acordo com os dados federais. Enquanto isso, as taxas de juros são quase o dobro do que eram há um ano. Por outro lado, o aumento nas taxas de juros levou a uma queda nas solicitações de hipotecas, que atingiram o nível mais baixo em 22 anos, uma vez que hipotecas mais caras reduzem o poder de compra dos possíveis proprietários. Há anos, a alta inflação foi causada pela falta de oferta e pelo aumento nos preços das matérias-primas. Em seguida veio a guerra na Ucrânia e as dificuldades energéticas. Agora, o principal problema são os altos custos dos serviços. Os Estados Unidos experimentaram 2 anos consecutivos de inflação incomumente alta. O país parece ter superado seu maior aumento de preços em meio século. Mas o caminho de volta à normalidade é longo e incerto. O aumento nos preços nos últimos 24 meses até março resultou em salários que não aumentaram. O que causou essa inflação dolorosa e o que acontecerá agora? Uma análise dos dados mostra uma situação derivada das perturbações causadas pela pandemia e pela resposta do governo que foi agravada pela guerra na Ucrânia.
No início de 2022, os cidadãos começaram a enfrentar uma outra força inflacionária. A invasão russa da Ucrânia em fevereiro levou a um aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Somado ao aumento nos custos de bens e serviços, a inflação geral está em seu nível mais alto desde a década de 1980, cerca de 9% em julho deste ano. Os preços dos alimentos continuam subindo, e o que é mais importante, os custos dos serviços continuam aumentando. Na verdade, os preços dos serviços agora estão no centro da história da inflação na cidade e nos Estados Unidos em geral. Além disso, as bebidas na cidade atingiram seu pico. Os nova-iorquinos pagam entre 6 e 9 dólares por uma cerveja, e uma taça de vinho ou coquetel pode custar entre 10 e 15 dólares. Outro fator importante é a falta de empregos bem remunerados. Muitas pessoas sem teto em Nova York têm empregos, mas seus salários não permitem que elas paguem um aluguel. O desemprego em Nova York aumentou drasticamente. De acordo com uma nova análise, o desemprego aumentou 6,6% este ano. O site pet.com observou que Nova York tinha 108 mil pessoas a mais desempregadas em agosto do que antes da pandemia. O relatório também descobriu que o crescimento dos salários reais diminuiu nas últimas décadas devido à inflação mais alta no país. Empregadores que não podem ou não querem aumentar os salários provavelmente enfrentarão os maiores desafios na contratação. A segurança também é uma preocupação em Nova York. Embora as taxas de criminalidade tenham diminuído nos últimos anos, ainda existem áreas onde a insegurança é alta, especialmente à noite, e crimes violentos continuam sendo comuns. A violência não dá trégua em Nova York. Uma nova onda de crimes foi registrada no metrô da cidade, onde um adolescente e uma mulher foram atacados com uma faca e um homem foi baleado na perna. Os nova-iorquinos têm vivido meses violentos e perigosos, com milhares de cidadãos sendo vítimas de roubos e outros crimes. De acordo com o último relatório emitido pelo Departamento de Polícia de Nova York, a criminalidade na Grande Maçã apresentou um aumento de 40,6% em furtos maiores e 37,2% em roubos simples. Os tiroteios aumentaram 13,4%. Além disso, o número de homicídios na cidade subiu 34,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Continuando os esforços para evitar que os nova-iorquinos se tornem vítimas da violência, a polícia de Nova York apreendeu mais de 4.300 armas até agora este ano, o nível mais alto em 27 anos. Depois de 3 décadas de níveis recordes, a taxa de criminalidade em Nova York começou a aumentar em 2020. As dificuldades econômicas e sociais causadas pela pandemia, o alto número de pessoas sem teto e outros fatores contribuíram para o aumento da criminalidade. Devido a isso, os habitantes da cidade já não se sentem mais seguros quando saem de casa. Os nova-iorquinos já não podem mais se dar ao luxo de morar na Grande Maçã, e as condições não estão mais favoráveis para viver na cidade. Nova York está começando a deixar de ser o que era antes. Nova York enfrenta sérios problemas em diversas áreas, desde a falta de moradias acessíveis até a insegurança e o alto custo de vida. O governo da Grande Maçã deve agir para enfrentar esses problemas e garantir um futuro melhor para os seus habitantes. O que você acha que acontecerá com os nova-iorquinos e com a cidade nos próximos meses? Será que a Grande Maçã pode se recuperar da situação difícil pela qual está passando? Você pode deixar suas respostas nos comentários. Se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.